Você se considera uma pessoa boa? Ou você acha que você é uma pessoa má? O que define o que é ser bom e o que é ser mal? Qual que é o parâmetro? Qual que é a linha que divide essas duas faces, esses dois atributos, essas duas classificações do ser humano? Meu nome é Mário Mancuso e eu te convido hoje para uma pausa para o café, no qual vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho sobre o que é ser bom e o que é ser mal. Curta, compartilhe, deixe seu like e vamos para mais um vídeo. Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que é bastante intrigante. Muitas pessoas, elas falam, fulano é bom, beltrano é ruim, ciclano é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bondosa, mas se a gente perguntar exatamente o que é ser bom, qual que é a resposta? O que você acha? Deixa aqui nos seus comentários o que para você é ser bom. Bom, eu trago aqui alguns pontos que eu acho que ajudam numa reflexão sobre essa intrigante pergunta, né? Sobre essa intrigante questão que ela vem sendo motivo de debate há muitos séculos. A gente vê nos escritos de Platão, né? Na República de Platão, onde Sócrates ele trava um diálogo justamente querendo entender o que é ser bom, o que define a bondade, tá? Bondade eu quero dizer no sentido de comportamento, que define uma pessoa ser boa, tá? E não fazer coisas boas, porque a gente tem que entender que fazer coisas boas é diferente de ser bom, tá? Uma pessoa boa pode fazer coisas ruins e vice-versa, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? Muito bem, primeiro vamos definir o que é ser bom. Para a gente entender o que é ser bom, a gente tem que definir a bondade, ou seja, o atributo bondade de uma pessoa, de um ser humano, a partir de um conceito absoluto. Ou seja, ele não pode ser medido a partir de coisas relativas. Então, por exemplo, se você falar assim, o que define uma pessoa ser boa é, por exemplo, ela ajudar aos outros. Sim, isso é uma característica de uma pessoa boa. Mas o que é ajudar e será que essa ajuda ela é mesmo uma ajuda altruísta ou essa é uma ajuda para obter vantagens ou essa é uma ajuda relativa que parece uma ajuda, na verdade pode ser um assistencialismo e não uma ajuda de verdade, na verdade pode você estar criando grilhões com outras pessoas, como a gente vê muito, né? Dentro da política, tudo, né? Então, a gente há de se questionar. Ah não, a bondade é você ser educado como uma pessoa. Bom, acho que todo mundo aqui, eu pelo menos conheci pessoas terríveis que eram extremamente educadas. Conheci pessoas terríveis que eram extremamente educadas, assim, um finés de educação, lordes. Então também não é. O que é ser bom? Ser bom é aceitar a todos do jeito que eles são. Mas se você encontrar uma pessoa no erro, se você encontrar uma pessoa fazendo alguma coisa errada, você não deveria, não é um sinal de amor você alertar essa pessoa sobre um comportamento errado, sobre algo que é ruim? Tá? E eu não estou nem entrando no mérito religioso aqui, isso pode ser bem aberto. Então, a gente pode ver que é bem difícil definir o que é bom, né? Na Bíblia a gente vê no Evangelho que um rapaz chega para Jesus e fala, mestre, o senhor que é bom? E Jesus o interpela falando assim, bom somente o Pai, né? Porque ele atribui bom à perfeição, e somente Deus é perfeito. Então aí a gente pode ver que um conceito de bondade, ele passa justamente por uma moral judaica cristã.
E eu acredito firmemente, a minha opinião, a minha crença, aliás, acho que é mais do que uma opinião, isso eu acredito de uma forma basilar, né? Que a gente, o melhor parâmetro, o melhor conjunto de parâmetros para a gente definir o que é ser bom e o que é ser ruim é a moral judaico-cristã. E aí a gente parte, primeiramente, dos mandamentos de Deus, onde a gente tem os 10 mandamentos que são descritos em Êxodo no capítulo 20, né? De Êxodo. Então a gente tem os 10 mandamentos, onde eles são divididos em 3 partes. Onde a gente tem os primeiros, que são compromissos com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, guardar o sábado, etc., né? Não usar seu nome em vão. São compromissos de respeito a Deus, no qual a primeira coisa que a gente tem que fazer é se submeter ao nosso Criador. Depois a gente tem um conjunto de mandamentos que são autoanálises. Não roubar, não matar, não pecar contra a castidade. Eles são parâmetros comportamentais de cada pessoa, que elas podem afetar ao próximo ou não, ok? Eles podem afetar ao próximo ou não. E depois nós temos parâmetros de relacionamento, nós temos mandamentos de relacionamento, né? Não cometer falso testemunho, não desejar a posse do próximo, né? Não é só a mulher do próximo, mas qualquer coisa do próximo, tá? Então a gente percebe que a gente tem 3 conjuntos de atitudes na qual a gente tem basicamente o respeito a Deus, a nossa conduta individual, ou seja, a moral interna que a gente tem, e o nosso relacionamento com o próximo. Daí a gente vai para o Evangelho, onde Jesus nos diz que todos os mandamentos, eles se resumem a basicamente amar a Deus acima de tudo, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. Bom, amar a Deus acho que está claro. Amar a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Acima do dinheiro, acima do seu emprego, acima dos seus relacionamentos, acima do seu time de futebol, acima do seu PlayStation 5, qualquer coisa. Tá? Amar a Deus acima de tudo. Então, a gente tem esse conceito aí, essa certeza. Então, isso daí está claro. Agora, amar o próximo como a si mesmo. Primeira coisa, você deve se amar, porque você é uma criatura divina. Você é alguém criado por Deus, criado à imagem e semelhança de Deus e segundo a vontade e os desígnios de Deus. Ah, mas eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou aleijado, eu sou manco, eu sou gago, eu sou cego, isso e aquilo. Deus não erra, tá? E existe um motivo na providência divina para todas as coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o fato é, você é uma criatura criada por Deus, então você é algo maravilhoso, você é algo especial. Então você deve se amar primeiramente. E assim como você deve se amar, deve cuidar, deve zelar pela sua conduta, pela sua segurança, pela sua integridade, você deve fazer o mesmo ao próximo, tá? Ou seja, ame ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não pode amar ao próximo. Se você se ama, você deve amar o próximo como a si mesmo, tá? Ou seja, não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Não causa aos outros o que você quer, o que você não queria que fizessem com você, tá? Então, isso são alguns parâmetros que são bem interessantes. Num outro capítulo, no capítulo 5 de Mateus, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o pobre de espírito, ou humilde, né? Porque dele será o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, ele está falando várias características que são virtudes que as pessoas devem ter, tá? E o que são virtudes? São qualidades, são atributos que remetem aos mandamentos de Deus. Então, em Gálatas, no versículo 19, deixa eu até baixar aqui um pouquinho minha cola, do versículo 22 ao versículo 23, versículo 22 ao versículo 23, em Gálatas, Paulo ele fala justamente quais são as virtudes. Então ele fala,
que ele coloca como frutos do Espírito Santo, que são atributos do Espírito Santo, qualidades que são incutidas em nós quando nós andamos em conformidade com a vontade de Deus, ok? Que é o amor, tá? Acho que não precisa falar, o amor fala por si. A alegria, ou seja, quem está de acordo com a vontade de Deus, está alinhado com os mandamentos, com as premissas de Deus, ele não vai ficar triste, ele não vai ficar deprimido, ele não vai ficar... Mesmo nas dificuldades, né? Em Tessalonicenses a gente fala em tudo dai graças, né? A gente vai estar alegre. Como nós estamos em paz, estamos alegres, nós também vamos estar em paz. Nós vamos estar em paz. Se você é uma pessoa, se você busca as virtudes, você vai ter paz, tá? Você tem que ter paciência, porque não é fácil. Tem coisas que testam a nossa o nosso amor, a nossa alegria, a nossa paz, tá? Você tem que ser amável aos outros, que vai ao encontro de você tratar ao próximo como você quer ser tratado, tá? Você tem a bondade, que é justamente o tema que talvez englobe tudo isso, e você tem a fidelidade, tá? Você tem que ser fiel. Ser fiel é você não ser um traíra, um traidor. O que é você ser um traíra? Alguém te confia um segredo e você conta para os outros. Alguém te empresta uma grana, você não devolve, tá? Ou você dá um golpe, ou você esconde, ou você mente. Você ser fiel não é simplesmente você estar num relacionamento de uma forma exclusiva, assim. A gente relaciona muito fidelidade com homem e mulher, com casal, né? Fidelidade é mais do que isso. Você tem que ser manso. O que é ser manso? Né? Uma das bem-aventuranças é bem-aventurados mansos, né? O que é ser manso? Ser manso não é ser trouxa. Ser manso é você sofrer a ofensa, você ter a possibilidade, a vontade do revide, mas você não revida. Por que você não revida? Porque você não vai fazer com o outro o que você não quer que seja feito com você, mesmo que ele tenha feito, tá? Porque não pertence a você, você não tem o direito de revidar, tá? E o domínio próprio. Domínio próprio em relação a resistir aos pecados. Aos pecados são o quê? Os desejos da carne, que estão relacionados com instintos. Então, comer demais, a vontade sexual, a preguiça e várias coisas. Então, tudo isso está de acordo com a lei. Então, fala, contra essas coisas não há lei. Ou seja, todas as virtudes elas estão voltadas para a vontade de Deus. E aí a gente tem o que é algo que nos dá uma pista do que é ser bom. Mas aí a gente entra numa questão, e a abnegação ao próximo? Por que isso não é um ato de bondade, a abnegação ao próximo? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a abnegação ao próximo, ela pode ser por um motivo de autoafirmação, tá? Ela pode ser por um motivo de orgulho. Eu quero ser o salvador da pátria. Nossa, se não for por mim, esse pessoal tá ferrado, então eu preciso salvar. E não dá. Então, às vezes você pensa assim, não, se eu não ajudar tal pessoa, ela vai se dar mal. Será? Será mesmo? Você é tão melhor do que ela? Então essa é algo que a gente tem que se questionar. Você está ajudando porque você quer ajudar ou porque você se acha melhor que o outro? Então, vocês entendem a sutileza da coisa? Como às vezes a abnegação, a vontade de ajudar, o altruísmo, ele pode ser uma forma de orgulho, uma forma de vaidade, e isso não é uma virtude. Pelo contrário, isso é um pecado, e isso leva ao desastre. Então eu já vi muitos casos, eu conheço casos de pessoas onde elas causaram muito mal por querer ajudar. Daí a gente tem até aquele ditado que fala que de boa intenção o inferno está cheio. Por que a gente fala que de boa intenção o inferno está cheio? Porque justamente é aquela coisa de você querer arrumar, você querer fazer, você querer tomar a frente porque você acha que você é melhor do que os outros. E isso é uma atitude
de orgulho. Isso é uma atitude de vaidade. Então isso não é um traço de bondade, isso acaba sendo um traço, isso acaba sendo um pecado. Então você está fora da vontade de Deus. Então a gente vê, por exemplo, uma passagem, só para terminar, esse vídeo já está ficando bastante longo, né? Mas tem uma passagem que é bastante interessante, que é quando Jesus fala que ele vai ser morto e crucificado. E Pedro chega e fala assim, não, Senhor, eu não vou permitir, Senhor, não, ó, eu vou te proteger. E Jesus fala assim, sai de mim, Satanás. Pô, por que Jesus dá aquela escorraçada? Pedro não estava cheio de boa intenção, Pedro não queria ajudar Jesus, não queria... Mas, ao querer ajudar, ele estava impedindo o caminho de Jesus segundo a vontade de Deus, porque ele tinha que passar por aquilo. Tá? Então era justamente aquela coisa de, olha, Senhor Jesus, eu sei o que é melhor para você, tá? O Senhor não vai para Jerusalém, o Senhor não vai morrer na cruz, eu vou te proteger, ó, vai na minha que você passa de ano. Então é uma forma de orgulho, e é bem interessante essa frase, porque é o que muitas pessoas elas fazem sem saber, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo, eu falei um pouquinho sobre bondade. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar nos cards o nosso vídeo onde nós falamos sobre o que é ser mal. Agora o outro lado, a gente entendendo o que é a maldade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a maldade, porque a maldade ela não é simplesmente assim, você é bom ou mal. Às vezes a maldade ela pode ser por várias formas, ela pode ser por várias coisas, mas isso é assunto para outro vídeo. Te agradeço aí no nosso papo pro café, nossa pausa pro café, né? Olha só, eu errei o nome do meu canal, meu próprio canal, meu Deus. Né? A nossa pausa para o café com Mário Mancuso. Te agradeço. Curta, compartilhe, deixe seu like, tá? Mande esse vídeo para outras pessoas e eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado.